E agora a gente está gravando, então boa noite. Oficialmente sejam bem-vindos. Eu estou chegando muito animada do nosso encontro de nacionais, onde pude conhecer esses lenços lindos e maravilhosos de perto. Até fiz o videozinho lá para vocês. Ainda não recebi, mas estou muito feliz de ver tantas maravilhosas e maravilhosos que já conquistaram. Escrevam aí para mim quem já conquistou. Vamos parabenizar essa turma. Olha, eu já conquistei o meu, mas o que a Mary Kay trouxe para nós, a gente vai receber, tá? No mês seguinte da nossa conquista. É mais ou menos 30 dias aí para que eles estejam enviando, então fiquem tranquilas e vai ser assim um desfile muito representativo para nós. Então, qual é o nosso objetivo hoje? Lembrá-los, né? Falar um pouquinho dessa campanha, gente, que é uma campanha global, chama Power of One, porque o poder está em uma pessoa que é você e a sua nova consultora. Então a gente pediu para a Mary Kay esse incentivo e a empresa trouxe ainda melhor do que a gente imaginava. Então todas vocês podem, mesmo as novinhas que estão começando, que ainda estão trabalhando com muito foco nas vendas, está aí tendo sucesso, está aí crescendo. Pode trazer uma convidada hoje aqui, pode assistir o treinamento que vai ficar gravado e realizando esse início ativo agora em março até o dia 31 vai conquistar esse lenço exclusivo que tem três modelos, né, para os nossos níveis diferentes de carreira, um para as diretoras, um para as futuras diretoras e DICs e um para as consultoras. É lindo, vocês vão amar. Essa é uma campanha global para todos os países da Mary Kay e é claro que a gente quer que o Brasil seja o país número um e as top 20 vão ganhar também um troféu especial. Então eu espero aí todas vocês, tá? Aqui um visual dele, ele é bem lindo. As magrinhas podem usar até como vestido, viu? Quase, porque foi tantos modelos que fizeram lá que vocês vão se encantar. Mas o lenço está em alta e isso é maravilhoso. A gente deixou para vocês esse arquivo e olha que legal quando a gente imprime ele bem grande, tá? Então vale a pena para quem é visual e que gosta de acompanhar esse desafio e essas metas. Vocês podem fazer já um para cada mês, né? E é o objetivo de falar com 31 pessoas no mês de março. Eu tenho certeza que vocês vão falar com muito mais. Vocês podem baixar lá no Em Sintonia, mas a gente já colocou no grupo para vocês, tá? E esse é um trabalho que a gente faz levando a oportunidade e levando tantas histórias transformadas. Quem tiver dúvida depois, pergunta, fala com a diretora como conquistar esse maravilhoso reconhecimento. E aí a gente tem um desafio especial para as nossas futuras diretoras. E mesmo quem está aqui hoje, olha, eu tenho uma futura diretora que ela trabalha à noite, ela vai assistir essa aula amanhã. E ela diz para mim, Isa, eu vou terminar o mês com 8. E a gente está aqui na torcida. E é isso, a Mary Kay diminuiu o requisito, que todos os meses são de 10 consultoras diretas ativas, reduziu para 8, né? O 8 é perfeito, somente no mês de março, que é o nosso mês das mulheres, meu mês de aniversário. Então, eu amo o mês de março e eu tenho certeza que vocês vão me dar esse presente, hein? Até o dia 26 eu quero ver esse grupo bombando de futuras diretoras. E quem tiver as 8 diretas até o dia 31, tô brincando 26 porque é meu aniversário, então eu já quero presente antecipado. Quero muitas futuras diretoras já no dia 26. 1.200 pontos,
de promoção pessoal e ter 3 meses como consultora, tá certo? E aí vocês vão desenvolver. E hoje eu vou trabalhar aqui uma ação de vendas que eu vou chamar de 7 dias poderosos. Depois eu vou colocar um material extra lá para vocês no grupo, mas eu vou explicar aqui como que nós vamos fazer, porque a gente tem certeza que quando a gente tem o nosso foco aí, o nosso desenvolvimento, a gente tem a disciplina e a consistência para fazer acontecer todos os dias. Então, hoje é dia 16. Eu vou considerar a partir de hoje ou a partir de amanhã, tá? Tá valendo hoje ou amanhã. E vamos trabalhar esses 7 dias poderosos. O que que a gente vai fazer? Então, eu vou fazer essa ação com a minha unidade e vou abrir também para as nossas unidades das nossas áreas nacionais. Então, quem quiser fazer parte, já fala com a diretora, eu já avisei para elas que ia estar aqui com vocês, para a gente movimentar o nosso negócio. Então, a meta é vender 21 produtos ou mais em 7 dias, tá? A gente já tinha até feito uma aula, né, com o nosso combo, e é claro que a gente estourou a boca do balão na Mary Kay e agora a gente está com os pincéis limitados a 4 unidades por consultora, porque a gente teve uma venda acima da média. Mas em compensação, sempre a Mary Kay traz uma solução, porque eu brinco, né, gente? A gente não pode ter reclamação, a gente tem que trazer uma solução. E a solução que a empresa trouxe foi colocar a nossa esponja cosmética em promoção, tá certo? Então, qual é o objetivo? Então, vamos vender 21 produtos ou mais em 7 dias para, claro, ter o seu faturamento com as vendas. A gente vai ter um reconhecimento super especial para vocês, com um super post para a gente divulgar nas redes sociais. E cada diretora vai fazer um sorteio especial no Vai final. ter que desligar isso aí, meu filho. Eu vou pedir só para vocês fecharem os microfones, porque aí eu não consigo ver todo mundo de uma vez. E aí a gente vai acompanhar vocês lá no grupo como consultora destaque ou consultor destaque. Esse desafio a gente vai fazer nos grupos de unidade, tá? Não é no grupo de líderes. O grupo de líderes, que muitas já estão, é o grupo de desenvolvimento de carreira, onde a gente está reconhecendo o nosso lenço exclusivo, as futuras diretoras. Essa parte de vendas, e agora eu vou trazer para vocês as 5 melhores formas da gente fazer isso acontecer na prática, tá? A gente vai acompanhar no grupo da nossa unidade com a diretora da unidade. Ok? Então, por que que tá fácil esse movimento? Primeiro, porque a gente ainda está na Semana do Consumidor e a gente vai aproveitar o mês todo do consumidor. Hoje mesmo eu vendi o protetor solar e eu tinha colocado esse post lá no status, no meu status do WhatsApp, não era nem no Instagram. E muitas de vocês não usam esse material, então eu vou relembrar. E aí a minha cliente falou: ainda está valendo essa promoção? Eu falei: está valendo. E aí vendi o protetor só porque eu coloquei lá no status, tá? Então, isso aqui, você, quem não tem, todos os cards da Semana do Consumidor estão lá no nosso grupo, ok? E aí a gente vai trazer as 5 formas de vender, e eu pedir a algumas das minhas consultoras, que eu sei que trabalham com algumas formas dela, que tragam um depoimento para vocês, uma dica prática, depois que eu falar aqui com vocês, para elas também mostrarem, né, um exemplo bem positivo de vendas todos os dias. E eu já fiquei cor-de-rosa, viu? Quando isso acontece, é o sinal da prosperidade maior. Eu nunca sei por que isso acontece, mas só sei que dá bom para a gente estar fazendo, tá? Então, vamos falar de 5 formas, e a primeira delas que eu vou estar trazendo para vocês é a valorização da mulher nas empresas.
Nós já divulgamos esse material, já falamos para vocês de vendas nos eventos, mas o que a gente quer trazer hoje, que não, que a gente teve muitos eventos, né, no nosso mês da mulher, mas é no nosso dia, né, da mulher, no dia 8 de março, mas é a gente trabalhar toda essa movimentação no mês da mulher. A gente sabe que as empresas têm uma normativa, têm um budget que fala sobre a valorização das mulheres na empresa, que tem aí falado muito de saúde mental, e o nosso trabalho é uma forma de levar essa experiência de cuidado com o carinho que as colaboradoras merecem, como reconhecimento e conexão nesse mês. Então, tem alguns passos para lembrar vocês desse processo, tá? Primeiro, o mapeamento. Mapeie empresas que estão próximas, clínicas, escolas, órgãos públicos, escritório, mas não use isso apenas em datas comemorativas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e na semana que vem, na próxima segunda, nós vamos ter uma aula só sobre eventos com minhas diretoras poderosas que fazem isso aí acontecer com excelência, tá? Segundo ponto, entrar em contato, se apresente com uma imagem Mary Kay, né? Vocês têm que estar profissionais, levem a proposta, se for pessoalmente ainda melhor, mas pode ser por e-mail, né? Pode ser pelo WhatsApp, a gente já colocou esse material no grupo também. Caso tenhamos consultoras novinhas que entraram por agora e não encontram esse material, pede para a Diri mandar de novo. E um ponto também que eu quero trabalhar com vocês é que valorizem também o seu tempo, o seu trabalho. Sugiram kits de presentes, né, para que a empresa, muitas empresas elas podem comprar os kits para todas as funcionárias e algumas fazem isso. Outras não têm budget suficiente para comprar para todas, mas elas compram alguns para sorteio. É importante que se negocie, né? esse esses kits, esses valores, para que também seja uma boa contrapartida para você. Algumas dão em datas de aniversário, uma consultoria de maquiagem com presentes nos aniversários das colaboradoras. Então, vocês vão sugerir, vocês vão explicar que esses presentes foram criados como forma para valorizar e reconhecer cada mulher da empresa. A proposta também já vem aí toda bem profissional, né, para que vocês tenham esse feedback positivo da empresa como uma consultora que trabalha com a sua imagem e realizar o atendimento. Opa, pegando também ali os contatos para pós-atendimento e fazendo a venda consultiva, que é onde a gente tem aí um destaque. Então, vocês vão aprendendo, consultoras novas, eu super recomendo, conheçam algum evento da sua diretora. Muitas vezes a gente vai assistir alguns que ainda estamos em fase experimental, né? Sem receber, mas como um estágio para vocês aprenderem como faz, e daqui a pouco vocês já vão estar fazendo os seus eventos sozinhas ou em parceria com outras consultoras, tá? Ou com a sua própria líder, enfim, vocês vão aí se desenvolvendo. Então, aqui está o textinho para você se comunicar, ligando para a empresa, falando, né, uma mensagem sugerida, falando seu nome, sobrenome, explicando o motivo do seu contato, que essa é uma parceria para valorização das mulheres na sua empresa e que isso gera um posicionamento de imagem para o seu time. Imagino que suas colaboradoras se sentirão especiais com esse momento promovido pela sua empresa e que o grande objetivo é valorizar as mulheres, ou com um spa facial, com dicas de maquiagem. Tem gente que vai oferecer o spa detox, tem empresas que são masculinas e também aceitam esse trabalho com mãos de seda, com lábios de seda, com o spa detox também. E aí vocês vão fazer a pergunta, né? Podemos agendar esse encontro para que eu possa me apresentar essa proposta? E é muito legal, gente, que quando vocês
fechem um evento com uma empresa, vocês combinem um alinhamento prévio. O que é um alinhamento prévio? Muitas empresas falam, vamos fazer um call. É você marcar uma chamada de vídeo de preferência, 30 minutinhos, para você explicar como é que vai funcionar, né? Que você peça ali, se você vai dividir a turma em grupos, que você estabeleça uma hora e meia. Porque tem empresas que fazem aquela coisa ali corrida, sem uma organização, sem uma divulgação, e acaba que o evento não fica bom. Então, quando vocês fazem uma reunião prévia com o funcionário responsável, vocês vão ter mais sucesso, tá? Um outro erro que pode acontecer em eventos de empresa é justamente quando a empresa não divulga. Ah, você chegou lá, o pessoal falou, ah, eu nem sabia, já aconteceu comigo isso. Eu chegar numa empresa e não ter ali o movimento, ah, eu não sabia que ia ter Mary Kay hoje aqui. Então, vocês também, na chamada prévia que vocês fazem com a empresa, pergunte como vai ser a divulgação, eu posso fazer um folder e vocês divulgarem, estabelecer os horários, né? Porque às vezes na empresa nem todos os colaboradores podem sair ao mesmo tempo. Então, tudo isso é importante que vocês tenham esse alinhamento, tá? E uma coisa que também é bem legal, quando vocês estão já fazendo o evento, essa é uma dica bem bacana, que às vezes vocês se deparam com 15 mulheres, um monte de gente, vocês não conseguem pegar os contatos de todo mundo, vocês falam, gente, anota o meu número, anota o meu WhatsApp e me dá um oi no WhatsApp que eu já vou salvar aqui, você vai ganhar uma análise personalizada da sua pele. Eu vou, assim que terminar o evento, enviar para vocês. E qual é a análise personalizada? O nosso Skin Analyze. Mas essa é uma forma bem bacana de vocês já terem ali salvo o contato daquelas colaboradoras. Tá certo? Antes de passar para a sessão de beleza, eu vou ver se ela tá por aqui. Eli, você tá por aqui? Porque eu não consigo ver todo mundo. Ah, eu vou dar 2 minutinhos, Eli, só dois para cada. Por quê? A Eli, gente, tem feito um trabalho muito legal com as empresas e eu quero que ela conte um pouquinho sobre isso, onde não só ela está tendo vendas maravilhosas, mas ela está encontrando pessoas novas e, inclusive, ela já é ganhadora do nosso programa do Lenço Exclusivo e duas consultoras dela já ganharam o Lenço Exclusivo, né, Eli? O bom é isso, não é a gente ganhar, é a gente É, ganhar e a nossa essa é boa. então vem cá, Eli, vem falar aqui conosco agora. Peraí, deixa eu trancar minhas feras. Eli tem Minha- um monte de feras maravilhosas que deixam ela trabalhar sempre com muito É, carinho. eu tenho duas feras, essas minhas duas feras, para deixar minhas duas feras sozinha hoje, eu saí 8 da manhã e voltei às 4 da tarde, mas com o coração na mão. Mas deu Bom, certo. deu certo, deu certo. É, eu fiz com a Silvia está aqui também, e o Sidney, meus parceiros de todas as horas. A gente sempre tem os parceiros assim, em tempos que a gente precisa. Silvia, fiz com a Silvia, a convite da Silvia, porque a Silvia já está expert no negócio. Ela entrou ontem, que eu falo, entrou ontem, e Silvia e Sidney são parceiros, assim, marido e mulher, estão sempre aqui na reunião, trabalham juntos, vão juntos. Ele apoia muito o negócio da Silvia e isso é demais. Fiz com ela esses dias atrás um trabalho, era um evento de mulheres, com uma roda de mulheres. Foi muito legal, muitas vendas, né? Foram muitas vendas desse cliente e Silvia tá assim a 1000 por hora, porque ela tá, né, indo embora e eu fiz com ela e foi super bom. E é bom porque no final ela tem absorvido, né, o que precisa ser absorvido, ela tem um aprendizado fantástico, então eu gosto de honrar isso, porque eu acho que as pessoas. Eu encontrei nesses dias todos, eu sei que eu só tenho 2 minutos, mas duas falas que me impactaram. Menina, faz tanto tempo que eu não vejo consultora Mary Kay. Eu, oi?
Verdade, gente. Eu escuto muito disso e nesses dias de evento eu tenho escutado muito sobre isso. Então é hora da gente botar a gente para dentro. E nesse período também achei super bom porque foi desafiador para mim. Isa sabe o quanto. Eu iniciei nesse período aqui três, né? Três mulheres. Uma só fez o cadastro, a outra foi no último evento que a Isa mesmo me indicou para fazer numa clínica. Foram 37 mulheres. 33 compareceram. E foi meio muvucado, assim, no sentido de que a gente nem conseguiu fazer os fechamentos da forma como a gente deveria. Silvia foi comigo para conhecer como se trabalha dentro de uma empresa, porque antes nós tínhamos feito só numa roda de conversa, né? Era um bazar com várias pessoas, e dessa vez que a Isa colocou para a gente era Mary Kay só. Então foram 33 mulheres atendidas. Silvia aprendeu e viu como era o trabalho, e realmente a gente precisa. Ainda eu falo que é um E aprendizado, sua porque a gente. consultora Renata está aqui também na reunião, viu? Disse Então, que e estava acabou lá. Olha como o evento empresa é bom, né, Rê? ótimo, ótimo, porque Renatinha voltou para a Mary Kay. Renatinha era uma Mary Kay de Orlando e agora está no Brasil. E Renatinha voltou, né? Voltou para ganhar todas aquelas clientes que nós fizemos lá. Eu já falei para ela: move essa empresa aí, porque essa empresa realmente veio para a sua vida, porque ela decidiu, ela me atormentou. Ela falou: Eli, manda logo que eu tenho que fazer. E eu falei, Renatinha, você vai arrebentar. E Renatinha está bem disposta mesmo. E ela foi fruto desse evento da clínica, que foram 33 mulheres atendidas, né? Hoje eu fiz uma outra, que é uma UBS, que é aquele cuidado que a Isa acabou de falar agora. As pessoas às vezes confundem muito o nosso trabalho com solidariedade. E o nosso trabalho, ele é solidário, porque a gente transborda sobre a vida das pessoas, mas é um trabalho, né? E eu acho que às vezes precisa de uma postura nossa. Mas eu saio para fazer. Eu fui fazer uma UBS no Estrada da Pirucaia, bem longe, uma estrada linda, maravilhosa. Mas bem longe, num povoado hoje. Gente, frutifiquei em vendas, viu? A menina que me levou para lá é uma cliente querida, Renata, que é uma parceira, anfitriã minha, e ela me levou para essa UBS e ela falou: Ai, Eli, mas são áreas de sítio. E de repente eu falei: fique em paz, Renata, a gente vai botar essas mulheres em autoestima, e realmente foi assim. E foi uma bênção mesmo, quando eu costumo dizer, foi uma bênção de diversas formas, de vendas, de acolhimento. Então, é ali que eu falo que nesses lugares eu vejo realmente o que é Mary Kay, porque eu não esqueço do que é Mary Kay, né? Que é transbordar. A Isa me mandou para o outro na semana passada, foi a associação comercial, que era uma palestra. Gente, foi uma experiência também muito única para mim, porque no meio da palestra eu disse que eu estava com batom nude passione. Quando eu acabei de dizer, uma mulher levantou a mão no meio da palestra e ela disse assim: Eu quero um desse. Um homem levantou a mão no meio da palestra e disse assim: Eu quero um desse. Gente, no final a gente acabou, né, fazendo vendas. E eu acho, não sei se Vera Mendes está aqui, que é uma consultora também que me acolheu, foi ela que pediu, né, essa parceria. E foi muito bom. Vera deve estar colhendo os frutos daquela reunião que foi da semana passada, que era um evento de mulheres também, mas aberto aos homens, e que eram parceiros, e realmente foi muito legal. Então, eu acho assim, esse tempo é um tempo da gente olhar para as mulheres que estão dizendo que não tem consultora, porque tem a gente, né? Então, se projete lá. Não fique resistente, porque todo lugar é um lugar de a gente iniciar, e eu digo que é resistência, né? Ai, E Isa, Deus sabe? abençoe e o universo conspira a seu favor. E Apesar Deus dos 2 minutos ser pouco, mas ela já sabe passou, disso. já passou. Mas E, muito obrigada, a experiência foi ótima. e o que é que eu digo para vocês? Vocês veem o sorriso da Eli, vocês pensam assim: essa mulher é uma mulher entusiasmada? Ela é uma mulher entusiasmada.
significa que ela não tem problemas, né? Porque eu a acompanho de perto e sei que ela tem muitas vezes muitos desafios. A palavra entusiasmo, gente, é Deus dentro de você, Deus dentro de cada um de nós. E a gente tem que pensar: será que Deus vai estar dentro de nós só quando está tudo bem? Não. Ou a gente vai esquecer que quando as coisas não estão bem, é a hora que Deus nos carrega no colo e a gente precisa encontrar trabalhando, né? Então, às vezes, aí ele falou assim, não, porque a Isa me... Porque quando aparece assim, um evento lá na Zona Norte, Mandei uma clínica também lá na Pompeia, aí foi a nossa consultora lá da Pompeia fazer, não sei se ela está aqui. Soninha vai fazer também um evento lá na Zona Norte. Então, vocês sempre me digam se vocês estão disponíveis, mas quando a gente fala para vocês, estejam no Círculo das Estrelas, vivi lá em Fortaleza, teve um evento, às vezes a gente coloca, quem quer ir na Zona Leste? Teve algumas lojas na Zona Leste semana passada. E muitas vezes, gente, não tem certeza, a gente não tem certeza se vai ter a venda, a gente não tem certeza quem a gente vai encontrar. Mas se a gente está com Deus do nosso coração, com entusiasmo, fazendo o bem para aquela pessoa, demonstrando nossos produtos carinhosamente, é sucesso garantido, tá? Então, ó, experimentem, né? Pega essas dicas poderosas e vamos juntas fazer isso. E agora eu vou falar mais uma forma da gente vender que para mim é a melhor, se eu pudesse escolher uma, eu diria a vocês, o evento é incrível, mas você precisa ter já um pouco dessa experiência, começando ali com algumas pessoas, você tem que levar a sua pronta entrega, você precisa organizar. E a sessão de beleza, ela pode estar em qualquer lugar, até dentro de uma empresa. Mas o que a gente quer é levar esse momento especial para a casa da sua cliente, para um ambiente com as amigas, com as anfitriãs, que vai muito além desse produto, tá certo? Então eu queria trazer para vocês aqui, pelo menos, gente, 5 benefícios, pelo menos, tá? Da sessão de beleza que vocês vão trabalhar. O número um deles é o quê? A cliente experimentar antes de comprar. Isto é Mary Kay. Estava até esses dias falando com o meu marido. Eu falei, gente, a venda é aquecida. Se eu não tivesse que dar aula, que treinar, que formar diretoras, que liderar, e eu só vendesse, e nossa senhora, ia ser campeã. Porque com todo o trabalho que eu tenho, com toda essa minha distribuição de tempo. Eu sou ciclo das estrelas, 1.500 pontos, pelo menos. Tenho 4 fretes grátis todo mês, né? Olha que coisa maravilhosa. Porque eu sei que se minha cliente experimentar esse produto, ela vai comprar. Isa, mas eu tenho medo. Eu não tenho. Eu primeiro eu quero fazer a venda e depois eu entregar. Ok, isso é uma opção. Você pode fazer desta forma, mas eu quero lhe ensinar aqui que com a sessão, com a experimentação do produto, e não sei se não estou vendo aqui ainda agora o chat, mas eu queria que vocês colocassem quem aqui começou a Mary Kay depois de experimentar um produto em alguma sessão de beleza, em alguma aula? Escreve aí para eu saber depois quem é dessa experiência. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, gente, você sai do catálogo, tá? Existe um catálogo? Existe. Agora, inclusive, a gente tem, ó, o nosso flip chart de volta, que a gente pediu para vocês, ó, explicando, vocês estão vendo? Tudo da sessão, que é o nosso guia maravilhoso. Adquiram ele lá na seção 2. Eu realmente não sei o valor de cabeça. Se alguém souber, escreve no chat aí pra gente. Então você deixa de ser uma vendedora de catálogo e você vira um especialista em skincare. E aí, ó, a consultora ela virou referência, ela não é uma opção. As clientes vão começar a buscar você para pegar sua opinião, porque ela não quer ver só um catálogo. Terceiro ponto, a sessão aumenta o valor percebido. Uma coisa, quando a pessoa olha um produto numa revista,
e ela diz: Ah, eu acho caro. Ela não sabe quanto dura, ela não sabe os benefícios. Uma coisa é quando ela experimenta e ela vê a durabilidade. Um quarto ponto, você pode fazer as vendas mais completas. E isso é maravilhoso. Eu já falei em outras vezes para vocês. A gente trabalhar com os combos, né? Que são os kits. E uma pesquisa já mostrou que o brasileiro ama os kits. Em qualquer área, né? A gente sempre, quando tem um kit, a gente não pega um produto só. Leva o cuidado inteiro. E o último ponto, que pode ter até mais aí para vocês, mas são aqui os 5 pontos principais, que são benefícios de uma sessão, ele abre portas para fidelização e para as indicações do cliente. Porque quando você faz uma sessão, você diz: olha, observem o que eu faço. Porque se no final você também gostar, quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, será um prazer. E se você me recomendar novas clientes, amigas, você também ganhará presentes especiais de anfitriã, tá certo? E eu tenho uma top maravilhosa aqui que também é uma expert em sessão, e ela vai dar uma dica aqui. E antes dela dar a dica, eu só queria falar os 7 passos poderosos de uma sessão de beleza. Vivi Andrade, você está por aí já, né? Já abra seu microfonezinho para você vir dar uma dica. Mas aqui, ó, 7 pontos que vocês precisam dominar bem para uma sessão. Não é ser perfeita, não é perfeccionismo, não. Mas tem que entender o conhecimento básico dos produtos, a sua imagem pessoal. Você tem que estar arrumada, bonita, profissional no dia da sua sessão, ter os seus produtos de pronta entrega organizados e limpos, seus espelhinhos limpos, não leva coisa bagunçada, gente, não leva tudo cheio de dedo de base, caixa amassada, nada disso. Você tem que estar bem profissional, tem que se conectar com a cliente, realizar o seu atendimento, fazer o fechamento das vendas e no final convidar para a oportunidade dessa forma sutil, como eu falei para vocês. Tá certo? Vivizinha, cadê você? Vou ver se Vivi Eu tá aqui, aqui. tô aqui. Boa noite, Conta meninas. aí, ó, Vivi, eu botei aqui os principais produtos. Vê se você concorda comigo aí, que não pode ser tudo de uma vez, né? Não, não pode. E assim, para falar a verdade, eu não gosto de demonstrar tudo. Eu nunca levo minha demonstração toda, justamente para poder ter Também, um só momento consigo de poder mostrar voltar dois, três. e falar de outros produtos. Então, sempre que eu vou fazer o meu atendimento, muitas das coisas a Isa já falou, né? Mapeamento, contato. Então, quando eu chego na casa da pessoa, antes de eu começar, eu me apresento primeiro e eu venho isso aqui, ó, com a minha fichinha. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Minha fichinha, meu perfil. Ele é todo preenchido, eu preencho tudo. E depois, qual é a dica que eu dou para vocês para fazer com que elas preencham o perfil? Primeiro, eu falo que, da mesma forma que ela está sendo presenteada em ter essa consultoria, para que ela possa também presentear outras pessoas. Porque a Mary Kay, nós só temos acesso através de uma consultora. E nós queremos conhecer outras pessoas e poder levar essa oportunidade de presenteá-las. Então, faz com que elas já indiquem. E depois eu falo: olha, quando você preenche, no verso, nós vamos descobrir qual é a sua cor de base, e no verso a gente vai anotar e eu vou te mandar depois pelo WhatsApp, porque é uma forma de eu já pegar o contato dela. Então, é uma forma de eu já ter ali o perfil todo preenchido. Isso eu faço em evento, isso eu faço em sessão. Por quê? Ainda que eu não consiga fazer o fechamento mais perfeito no caso de evento, mas eu já tenho ali na ficha tudo que ela usou e eu já tenho ali na ficha os dados dela, tá? Então, a Isa colocou aí as sugestões. Sempre que eu vou fazer uma sessão, para mim, uma sessão perfeita é aquela que nós temos que fazer a pele, né? Sempre falo assim, gente, o uso do kit completo, mas como nós sabemos que muitas pessoas não usam nada de produto, então não adianta eu chegar e falar de tudo para você. Então, eu vou te ensinar o básico. E aí eu começo a fazer perguntas para ela. Você costuma usar alguma coisa no rosto? Você costuma lavar, hidratar? Então, eu vou fazendo algumas perguntas estratégicas, né? E a partir disso, eu começo a ensinar ela a usar os produtos. Então, eu ensino a usar o gel de limpeza,
E aí eu vou explicando como usar o gel, como usar o hidratante, para que que serve. E eu gosto sempre, gente, de colocar palavras fáceis, colocar práticas, né? Então eu sempre brinco assim com elas, né? Eu aprendi isso uma vez e eu nunca esqueci. Então, eu sempre falo assim, gente, imagina, quando ela lavou o rosto e vai passar o hidratante, eu sempre falo assim, imagina que o seu rosto é um mamão, uma fruta. Quando você parte esse mamão no meio, e em uma banda você coloca o plástico filme, na outra banda você não coloca nada, e vai para a geladeira, daqui 15 dias você vai pegar a fruta para comer. Qual é a banda do mamão que vai estar mais suculento, com vontade de comer? Aí elas me respondem, que tá com plástico filme. Pois é, a nossa pele é exatamente isso. Quando você passa o hidratante, você está percebendo que quando você passa o hidratante, vira uma película, a sua pele vai ficar mais hidratada? Tá vendo que ela tá mais iluminada? Elas falam assim, é exatamente isso. Agora imagina aquele mamão que você não colocou o plástico filme. Como que ficou? Ai, ficou horrível, ficou desidratado, ficou seco. A nossa pele é exatamente isso. Só que a gente não consegue enxergar. Então, eu estou dando esse exemplo porque quem lava o cabelo só com shampoo? Ninguém, todo mundo usa shampoo e condicionador. Da mesma forma, nosso rosto precisa de dois passos: sabonete e hidratante. Pronto, ali eu já matei as dúvidas, as objeções que ela poderia criar em relação ao cuidado com a pele, né? E daí, para finalizar, eu faço ali o experimento da base, porque a maior curiosidade delas, ainda aquelas que não gostam de maquiagem, é descobrir se existe uma base no tom delas. Então eu sempre finalizo ali, então eu passo sabonete, hidratante e venho com a base. E aí a base eu passo, elas passam no rosto, descobrimos o tom, mas aí qual é a estratégia que eu uso também? Além delas passar no rosto, eu falo, olha, vocês estão percebendo que tá mais fácil de deslizar? Você percebeu que ficou bem natural, mas olha só, agora eu vou fazer na minha mão. Aí eu pego, passo, em uma mão eu lavo, hidrato, na outra eu não faço nada e passo a base. E aí eu mostro, comparando para ela minhas duas mãos. E falo, olha só como ficou minhas duas mãos. Uma ficou hidratada, a cor da base geralmente eu não pego do meu tom, eu pego bem mais clara. E aí eu mostro para ela, vocês estão vendo aqui, ó, que na mão que eu passei o sabonete, o hidratante, a base ela quase sumiu, ainda que não seja meu tom. Elas, tô vendo. E esse lado aqui que eu não fiz nada, mas olha só como ficou seco, olha como que ficou esbranquiçado. Então eu começo a colocar as objeções que elas mesmas falam pra gente. Então, aí eu já quebro uma outra objeção. E dali, gente, quando eu encerro, eu só encerro com mais um batom. Eu não passo máscara, eu não passo blush, não passo nada disso. Por quê? Qual é a minha estratégia com elas? Olha, hoje eu tô Eu, a- a cuidarem da pele, nós vamos desformaquear a base e o batom. E aí a minha estratégia é: agora você gostaria de aprender a se maquiar? Sim. Então, nós vamos marcar um próximo momento, porque aí nós vamos fazer uma aula de automaquiagem. Pronto, gente. Ali eu já faço, já finalizo com elas, já pergunto o que elas mais gostaram, já anoto no perfil e ali eu fecho com a venda. Isso aí, olha, vocês vão vendo que cada uma vai colocando seu toque, Vivi. Saudades. Vivi está em Fortaleza, gente, uma terra chata, ela mora lá. Nossa diretora cearense, É, paulistana, que se mudou para lá. E ó, aqui no chat um monte de gente já falou. A Claudineia disse que estava numa sessão, a cunhada, e perguntaram se ela conhecia alguém e ela foi indicada, tá vendo, gente? Renata aqui, Eli diz que iniciou por experimentar, Suelen, a própria Vivi, Elisângela, não, aqui, Marina, fala com sua diretora, tá? Para fazer o reconhecimento. Camilinha tá aqui, então é isso, gente. Vocês não precisam ter todos os produtos numa sessão, mas eu gosto muito de ter pelo menos uma fragrânciazinha para dar uma borrifada e ali os cuidados de pele, blushzinhos, quem quiser coloca, né? Tem gente que gosta muito de fazer o microdermabrasão, eu também gosto. Quem já tem, né? Porque às vezes a consultora nova está começando aqui só com o kit, então a gente colocou com o kit completo. Brigadinho, Vivi. Eu não sei se aqui nós temos alguma consultora com experiência de clube de compras. Se alguém quiser falar, eu não tinha colocado isso para elas, mas eu vou falar rapidinho, porque outro dia eu dei uma aula já falando sobre o clube de compras.
que é uma ideia onde as clientes vão estar juntas, tá? E vão economizar e as consultoras lucram e esse pedido vira estratégia. Que é uma ideia, gente, ó, parecida com o consórcio, mas não vamos chamar de consórcio, tá? Então eu tenho que educar vocês. Por quê? Porque consórcio não é algo que nós padronizamos, tá? Quem vai fazer, por exemplo, um consórcio de carro ou um consórcio de banco, tem toda uma estrutura financeira atrás. Então, não é isso. A gente tem um modelinho, é o que eu chamo de inteligência do consumo, porque é responsabilidade de cada consultora. Mas é uma ideia que eu já fiz muito e para mim é ótimo. Então, eu tenho visto que as consultoras estão um pouco resistentes, elas falam assim, ah, Isa, mas dá trabalho de controlar. Então, eu vou dizer como é que eu faço, tá? Eu tenho, por exemplo, posso ter, né, 3 clubes de compra ao mesmo tempo. Um na turma da escola, um na turma do condomínio e um na turma da igreja, tá? Então vamos lá. 5 clientes em cada grupo desses. E eu coloco uma das amigas ali, geralmente aquela que é mais influente, para ser minha anfitriã e me ajudar nesta trajetória. Então, cada cliente contribui mensalmente com um valor acessível que a gente combina no grupo. Então, eu acho R$ 100 um valor acessível. Tem gente que faz com 150, tem gente que faz com mais. Então, se eu tenho um grupo de 5 amigas, cada uma R$ 100 todo mês, tem uma compra ali de R$ 500, tá? Então, eu tenho garantido R$ 500. E aí, eu sorteio uma daquelas amigas, mês de março, olha, foi Vivi a sorteada. Aí Vivi vai pegar a minha revista, né, que eu vou mandar para ela. Se puder reunir o grupo presencialmente, é ótimo, porque aí compra-se até mais e as outras também. Mas Vivi vai ter direito ali a R$ 500 nesse de produtos. No mês seguinte, abril, vai ter outro sorteio. Ó. Silvia foi a sorteada, e Silvia vai até terminar os 5 meses do clube. Temos que honrar o compromisso que todas as amigas têm que ter a consciência, né, que elas vão fazer o pagamento de forma organizada. Então, você vai fazer isso com pessoas que você confia e com pessoas que estão dispostas a ter essa organização. Tem até uma amiga diretora nacional que me mandou um contratinho que ela faz. Mas a gente sabe que esse contrato é performance, né, gente? Você não vai fazer uma ação dessa se você tem desconfiança daquela pessoa ali, né? Isso é um risco, tá? Ah, se a pessoa não pagar, não, aí é um risco. Então, não é um parcelamento, não é um consórcio que a gente chama, mas é um grupo de compras. Então, vocês têm que explicar isso. Vale tentar? Quem nunca fez, para mim é ótimo. Qual é o benefício para as consultoras? Cria uma previsibilidade dos pedidos, aumenta a recorrência de compra, fortalece ali o relacionamento com a cliente, sai daquela dependência de promoção, porque eu não gosto que vocês vivam dependente de promoção, tá? Não existe negócio onde a consultora só quer vender o que tem em promoção. Então, vocês podem trabalhar esses 7 dias com diversas possibilidades de produto, inclusive de promoção. E aí diminui também aquele esforço de venda avulsa, porque muitas vezes a gente sai dali já com 500 de venda garantida naquele grupo. Então, durante 5 meses, eu tenho todos os meses R$ 500 de venda. Se vocês tiverem dúvida, escrevam aí, tá? Porque eu queria que vocês entendessem essa ação. E constrói a base sólida de clientes fiéis. E vai facilitar, obviamente, o alcance de metas e os seus programas, né? Então, se você tem um clube de compras, ali você, certeza que já vai ser círculo das estrelas. Tudo bem? Deixa eu ver se temos perguntas sobre isso. E aí, ó, a Elis diz que faz muito. Elis já é uma diretora nossa que faz bastante. Então, o que que vocês podem pensar nesse movimento? Até quem trabalha fora consegue administrar melhor, né? Pode fazer até isso aí pelo seu WhatsApp, tá?
Como que vocês vão montar isso aí? Vocês têm que definir um período, vocês têm que definir o valor ser pago mensalmente. Aqui eu dei um exemplo de R$ 100, mas é vocês que decidem. Vocês têm que criar o grupinho, tá? Então, vamos supor, eles têm um grupo lá da igreja. Então, ela coordena aquelas 5 pessoas. Já sabe que tem dia 15 é o dia do sorteio, né? Faz uma lista, se você não tem ainda nenhum grupo, faça uma lista de pessoas para você convidar. Olha o que eu estou falando, é um convite. Olha, eu quero convidar você. A gente tem esse materialzinho para vocês lá, para fazer um grupo de compras e explica, e o convite é o que, gente? A pessoa aceita ou não. Então, ela vai dizer: olha, eu quero participar, tá? E geralmente eu recomendo que vocês tenham um clube de compra de pessoas afins, pessoas que se conheçam. Não adianta eu botar um monte de gente que não tenha clube de amigas, que elas vão ter o comprometimento ali de fazer o pagamento e de ter o grupo. Então, isso aqui, ó, eu vou colocar para vocês lá de novo. Eu vou colocar de novo no grupo para vocês. Então, vocês imprimem, aí vocês vão colocar ali o nome, ó, Viviane, Silvia, Elis, mês um, Viviane já pagou. Vocês fazem um controle todo organizado. Então, dá para. Ah, mas eu tenho preguiça, Isa, de fazer isso. Então, não faz. Isso aqui são ideias que eu estou dando para vocês baterem essa meta de 7 dias, né? Pelo menos 14 produtos. Tudo bem, gente? Não significa que todo mundo gosta de fazer tudo. E temos a bolsa também, 48 horas, que eu já falei dela muito. Não sei se vocês colocaram em prática, mas é enviar, né, os produtos ali para as clientes experimentarem no conforto de casa. Monta a bolsa com alguns itens de skincare, de maquiagem ou de fragrâncias, deixa na casa da cliente por 48 horas e a cliente não vai receber só o catálogo, ela vai ter uma experiência real e isso é muito gostoso. Ela vai testar, ela vai sentir, ela vai usar por 2 dias e isso aumenta muito a sua chance de compra. Uma bolsa bonitinha, arrumadinha, né, gente? Os produtos com uma aparência, a experiência conta e tudo isso é muito importante. Quais os principais benefícios aqui? Óbvio, a sua cliente vai experimentar, né? Então, quando ela usa, ela entende o valor, vai gerar o desejo e a conexão, ela se sente cuidada e lembrada por você, facilita a decisão dela, ela não precisa ficar imaginando, ela vai viver aquela experiência. Isso é muito bom com o kit de banho, o kit corporal. Aumenta o seu ticket médio, porque ela se apaixona por mais de um produto. Dificilmente alguém que a gente manda a malinha, a nossa sacolinha 48 horas, pede uma coisa só. Primeiro, porque a pessoa, quando ela lhe diz, traga, Isa, eu quero experimentar. Gente, olha, eu não tive a experiência de alguém ter a minha bolsa 48 horas e não comprar absolutamente nada. Não tive. Porque eu também não fiquei insistindo. Não, Isa, eu não quero levar. Não, leve para experimentar. Não, não sou insistente. Eu digo para ela que eu tenho essa opção para que ela possa experimentar os meus produtos, já que ela não tem o tempo ali para a sessão no conforto de casa. E isso abre a porta para a fidelização, porque a cliente que vive essa experiência, ela se torna uma cliente fixa, tá? Temos então a bolsa da beleza aqui. Você pode escolher o kit que você quer enviar. Você pode montar uma bolsa que você tem em casa, uma caixinha. Tem diretoras que têm caixas lindas, caixa box, faz uma caixinha de madeira ou faz uma caixinha de papelão. Eu tenho uma consultora que ela pegou uma caixa de uma embalagem de roupa, de alguma coisa que ela comprou e ela decorou, fez toda a parte criativa. Então, cada um vai fazer do seu jeitinho, tá? Explique também para ela como é que ela vai usar, deixa por 48 horas e na retirada você faz aí o fechamento das vendas, tá certo? E como você vai abordar, a gente deixou aqui o discurso, aqui o diálogo para você.
geralmente é nesse sentido. Gosto de chamar pelo nome. Ana, eu pensei em você. Estou fazendo uma experiência chamada Bolsa da Beleza e eu deixo a bolsa com alguns produtos selecionados na sua casa por 48 horas para que você possa usar com calma e ver quais você ama de verdade. Posso deixar para você testar essa semana e ali ela vai fazer. E temos também as vendas via WhatsApp, que muitas de vocês são aí experts. Tinha a Maria Lima ia até falar aqui para gente, mas eu acho que ela não conseguiu entrar. Alguém é muito boa aqui em venda de WhatsApp, quer dar alguma dica? Pode abrir o microfone se vocês quiserem. E eu vou dizer para vocês como conduzir aí a cliente também, gente, para venda, tá? Porque você não pode só deixar a mensagem solta, ok? É uma forma que você precisa guiar. Então, você tem que ter a técnica correta para desenvolver. Então, aqui tem um pouquinho dessa conexão com naturalidade. Então, eu estou no WhatsApp, mas eu estou intencional. Eu não estou no WhatsApp fazendo só jogando figura, só colocando um monte de post. Não. A venda por WhatsApp, ela tem que ter intenção, ok? E óbvio, sem ser chata, com naturalidade. Uma pergunta sempre te traz uma resposta. Oi, Ana, tudo bem? Passei aqui porque lembrei de você. Me conta uma coisa, como é que você anda cuidando da pele? Tá muito na correria ou está assim disciplinada? Aí você deixa ela falar, né? E aí você vai batendo esse papo com ela, olha. Se ela diz: "Ah, Isa, esses dias corrido, menino pequeno, muita agonia, não tive tempo". E aí eu digo: "Olha, entendi, isso é super comum. Mas sabe o que mais ajuda? Vou lhe explicar um cuidado básico certeiro. Você já deixa o seu 4 em 1 no box. Eu faço isso com muita frequência com as minhas clientes. Você deixa lá, porque na hora que você vai tomar seu banho, você já está com seu 4 em 1 e seu marido pode usar também. Não tem problema não, porque é para homens e mulheres. E aí você deixa o hidratante já separadinho na sua prateleira, ali na pia do banheiro. Quando você sai do banho, você já passa o seu hidratante. Pelo menos esse é o básico, né? E aí vocês vão ali. Quer que eu lhe mande esse passo a passo? E vocês têm tanto material bacana que vocês só precisam se organizar. Quando você quer mandar uma oferta, por exemplo, com um contexto, você não vai de cara falando já o preço. Ah, é tanto. Tá na promoção a base por R$ 65,90. Explica um pouquinho que aquela base, ela também é um dermocosmético, que ela já tem resveratrol e que ela vai estar fazendo uma maquiagem e ao mesmo tempo tratando da pele. E aí tem um textinho para vocês, ó. Eu pensei em você porque eu tenho um combo que funciona super bem para o seu tipo de pele. Eu já botei a base, mas estava falando do 4 em 1 e do hidratante. Se é o microdermo que você quer introduzir, você fala um pouquinho do microdermo. Entenderam? Então, é esse movimento no WhatsApp que não faz você ser um catálogo ambulante. E o quinto passo é ativar a necessidade dela. Então, olha, se você quiser, eu posso fazer de um jeito bem fácil, tá? Vamos imaginar que ela está ali um pouco mais resistente e quer experimentar. Eu posso ir atender você de um jeitinho mais personalizado ou também montar a bolsa da beleza para você. E o fechamento, gente. O maior erro da consultora é sair e deixar a conversa aberta, sem fechar. Então, você tem que fazer a pergunta final. Ana, o que faz mais sentido para você? Começar pelo skincare básico ou você já quer montar o seu kit completo? Isso, gente, é muito diferente, ó, porque eu estou falando aqui de transformação. Eu ainda não falei preço. Eu não estou ansiosa para falar preço para ela. Eu estou mostrando aqui a transformação. Se é o retinol, eu vou explicar o que o retinol faz. Se é o banho da beleza, né? E no fechamento, vocês observaram que tem uma logística? Não veio aquela pergunta
Péssima. Qual é a pergunta péssima do vendedor? E aí, Silvia, você vai querer? Aí ela vai dizer, não, eu não vou querer, né? Porque é isso que acontece quando a gente está extremamente ansiosa. É diferente de falar, Silvia, você quer começar pelo seu skincare básico ou você já quer montar o kit completo? E se ela disser, não, Isa, vamos começar pelo básico, eu já ganhei uma cliente fiel. Porque entre o que é o kit básico, gente? Quatro em um, hidratante é a base. Se eu fidelizar uma cliente dessa com três produtos, para mim, inicialmente, é muito mais importante do que eu vender R$ 500 em um bocado de produto misturado. Ah, eu comprei aqui dois presentes para minha amiga, comprei aqui uma base, comprei um batom. É ótimo vender R$ 500, mas essa venda aqui que deu 250 por aí, eu vou fidelizar muito mais. Eu já estou terminando, que hoje é um pouquinho mais longa aqui, só para lembrar vocês de fazer o acompanhamento 2 mais 2 mais 2. Para quem é novinha, tira um print dessa tela, tá? E é lembrar de entrar em contato com a cliente 2 dias depois da compra, 2 semanas depois, para saber se está tudo bem, se os resultados estão de acordo com o que você prometeu e o que ela espera, e 2 meses depois para saber se ela precisa de algum produto. E este é o segredo do sucesso. Quando a consultora diversifica as formas de vender, o negócio dela deixa de sobreviver e começa a prosperar. E eu tenho certeza que se vocês colocarem isso em prática, vocês vão vender muito mais que 14 produtos em 7 dias. Quem aí aceita o meu desafio? Vou deixar a aula gravada para aquela consultora que não pôde estar. Vou dar uma pausa agora aqui. Agora eu estou vendo todo mundo.